Oi, Macramore! Tudo bem com você? Você sabe se existe cavilha de 1,60 m? Normalmente você não vai achar por cavilha, você vai achar por haste de madeira, ou então cabo de madeira. Cada lugar chama de um jeito, eu não sei em qual localização você tá. Mas já ouvi muitos nomes pra essa madeira, né? Mas sim, existe, tá? Eu compro, quando eu preciso grande assim, eu vou direto na Leroy Merlin. Lá tem, tá? Pelo menos aqui na minha cidade tem. Ou você pode, inclusive aqui em Campinas, onde eu tô, tem uma rua só de madeireiras, que vende coisas pra pessoas que fazem marcenaria, etc. Então lá também tem, eu sei que tem. Não sei o nome da loja específico, mas ela é... Sabe aquelas ruas que tem um monte de loja do mesmo ramo? Então eu sei que ali também tem. Então eu sei que existe, tá? Existe. Agora tem uma coisa. Se você quer uma haste de 1,60 m, provavelmente, e você me corrija se estiver errada, você está querendo fazer cortina. E se for isso, eu não indico que você compre madeira. Não indico. Por que, Priscila, você não indica que compre uma madeira grande para fazer de varão, de cortina? Porque com o tempo essa madeira pode vir a envergar. Por isso que hoje em dia, atualmente, eles não usam mais madeira para fazer varão de cortina. Eles usam... eu tô falando as pessoas que fazem cortinas, né? Que trabalham com isso. A gente também. Por que não usamos mais? Porque pode vir a envergar essa madeira. Então, o ideal é que você trabalhe com metal, né? E aí, o aço, metal, que pode ser... normalmente, eles são adesivados, né? Então, adesivado de branco, ou então pintado de branco, adesivado de madeira, tá? Ou então pintado de alguma outra cor. Então, seria o mais indicado caso você vá fazer uma cortina. Principalmente porque os cordões pesam muito, se esse for seu caso. Os cordões pesam, então ele tende realmente a ficar envergado, se for só madeira. Ah, uma cabeceira. Ainda assim, eu ficaria... é que eu não sei, talvez... Se você estiver trabalhando com uma altura não tão grande, aí vale a pena, né? Porque daí o peso do cordão não vai ser suficiente para envergar. Agora, se essa altura do cordão, por exemplo, quando você já estiver trabalhando com 1,5 m, 2 metros de cordão de nó pronto, né? Um metro de nó pronto abaixo disso, eu também te indicaria buscar algum outro tipo de varão, tá? Pra não correr o risco com o tempo disso acontecer. Ou então, sabe o que você pode fazer? Também não sei se existe nessa medida, mas deve existir algum galho nessa medida. Talvez buscar pessoas específicas que trabalham com galho, ou então na própria marcenaria. Sabe que na marcenaria, às vezes eu compro madeira, aquelas retangulares, sabe? Aquela torinha de madeira assim, retangular, daí ela não enverga, com certeza. Então também seria uma outra opção. Bom, bambu, se for um bambu grosso, também não enverga. Vale pesquisar e pensar sobre essa questão. Será que o barbante não solta penugem? Sempre solta. Eu não conheço nenhum barbante que não solte. Ah, mentira. Mentira. Não, ainda assim solta. Eu ia falar que o barroco não solta, mas ainda assim ele solta. Nossa, eu não sei se existe, tá? Se existe, eu desconheço. Mas pode ser que exista. Como saber quanto de linha usar em um trabalho? Gente, para você saber quanto de cordão usar para um trabalho, nunca vai existir uma resposta concreta e exata sobre isso, tá? Primeiro de tudo, por que não vai existir? Esse é o primeiro ponto. Porque vai variar do tipo de padrão que você está trabalhando, do tipo de nó que você está fazendo, qual a força que você coloca no nó, qual o tipo de cordão que você está usando, qual o milímetro desse cordão, qual o resultado que você deseja com esse trabalho, quais os espaços que você vai deixar entre os nós. Tudo isso são variantes para a quantidade final do cordão que você usa. Então, como saber? O primeiro passo é começar a anotar tudo que você já faz. Então, por exemplo, digamos que você comece assistindo minhas aulas de sexta-feira. Todas as aulas de sexta-feira eu dou lá a quantidade certa que você tem que usar em cada projeto. Mesmo que eu dê a quantidade certa, já vai e já anota os detalhes daquela quantidade que você está usando, de qual haste você está usando, qual cordão você está usando, qual milímetro, enfim... todos os detalhes que você puder anotar, você já anota. Mesmo que seja uma aula que já te traga a quantidade de cordão exata. E aí, se você começar a anotar, mesmo seguindo tutoriais, você vai perceber que você
o quanto você usa para cada tipo de projeto e para cada nó que você vai fazer. E aí, com o tempo, você vai ter uma noção melhor de quanto usar cada cordão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, faça amostras de nós com os cordões que você mais utiliza. Por exemplo, eu fazia, né, naquela época, muito suporte de plantas. Então, eu fazia uma amostra de 10 centímetros de nó duplo, por exemplo, e aí com aqueles 10 centímetros, tô usando um exemplo, tá? Digamos que para 10 centímetros de nó duplo, no cordão 4 milímetros, eu use 1 metro de cordão. Então, eu já sei que em 10 centímetros eu uso 1 metro de cordão. E aí, digamos que o meu suporte vai ter 30 centímetros no braço de nó duplo. Então, eu já sei que para aquele espaço de 30 centímetros, apenas onde estão os nós, eu vou utilizar 3 metros nos cordões de amarração. Ok, mas e os demais cordões? A base, onde eu passo a argola, tudo isso tem que ser calculado à parte. Né? Então, quanto vai ser a base, quanto eu vou usar no cordão de base e assim por diante. Então, você vai anotando e aí você vai conseguindo ter essa ideia de quanto você utiliza para cada processo. Então, por exemplo, hoje em dia, nos meus trabalhos, eu já sei quanto eu vou usar, porque assim, gente, eu faço isso há muitos anos, né? Então, eu já sei quanto eu vou usar mais ou menos de cada cordão, de cada nó, de cada modelo que eu vou fazer, né? E aí, às vezes eu faço a continha lá, coloco no papel tudo que eu já tô imaginando e, olha, normalmente dá certo, né? Porque eu já sei quanto eu uso de cordão para cada ponto, para cada nó, né? E isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Então, se eu pudesse te dar 2 dicas aí, seriam essas, para começar. Para cortinas, os varões fazem parte do produto? Nas minhas, sim. Isso vai variar de cada um, tá? Gente, isso é muito pessoal, tá? Por exemplo, eu já vendi cortina para fora da minha cidade. Eu mandei sem varão, porque era longa. Agora, normalmente, peças grandes assim, eu vendo muito local e região. Então, às vezes a pessoa passa aqui para pegar, já vendi em Americana, já vendi Limeira, enfim, já vendi muito em Campinas. Então, dependendo do tamanho da peça, normalmente é regional, a pessoa passa a retirar, né? Então, digamos que eu tô falando aqui do varão da cortina de alguém que vai pegar. Sim, isso tá incluso dentro do meu valor. E eu, inclusive, passo isso dentro do orçamento, ó. Com varão, com suporte para varão, né? Com bucha e ganchinho para o suporte do varão. Tudo isso vai detalhado no orçamento, tá? No meu orçamento. Cada um trabalha de uma forma. Se você achar que não é uma possibilidade para você, tem como você fazer uma cortina e comprar só a cortina sem o varão, né? E a pessoa comprar só a cortina sem o varão. Todos os trabalhos têm seus ossos do ofício. Todos. Não vem falar, porque assim, ó, a contabilização do cordão, uma vez que você faz, é um trabalho ganho. Tipo, você tá ganhando tempo. É um investimento que você faz. Não é tempo perdido, é investimento. Você tá ali, é trabalhoso, como tudo na vida. Você vai trabalhar, sei lá, como recepcionista. Vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim. Você vai trabalhar como jardineiro, vai ter o lado bom, vai ter o lado ruim, né? E na verdade, esse lado bom e lado ruim, ele é muito específico para cada pessoa, né? Por exemplo, eu não tenho afinidade com contas, com financeiro, então assim, eu tive que desenvolver uma habilidade que eu não tinha e nunca nem quis ter. Eu lembro muito bem, assim, meu marido cuidava das contas, eu falava, meu, se vira, cuida das contas, assim, não é uma coisa que eu não quero saber. Eu cuido da casa, você cuida das contas, era um negócio assim, sabe? Hoje não, hoje eu sou obrigada a cuidar das contas, né? Então, assim, por quê? Porque é o meu negócio, a minha empresa, né? Eu tô à frente dela, né? Então, eu tive que desenvolver uma habilidade que eu não tinha. É legal? Eu não acho. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. E é isso que separa as meninas das mulheres. É a gente fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que a gente não queira, mesmo que seja difícil, mesmo que seja chato. É isso, né? É trabalhoso, tá? A contagem do cordão. É trabalhoso, mas é uma vez só. Você pensa que é uma vez só. Hoje em dia, gente, eu tiro isso de letra. É uma coisa assim pra mim que é muito mais rápido, muito mais fácil. É uma questão de hábito também, né? Essa questão da contagem do cordão, eu falo, não existe resposta fácil pra nada na vida, gente. É porque eu sei, porque eu vivi isso, né? Eu ainda vivo isso, gente, porque assim, não é tudo que eu... Às vezes, eu vou contar uma coisa pra vocês, às vezes eu tô trabalhando tanto com a parte burocrática, né?
de fazer tópicos para aula, do lançamento do curso, né? De o que vai ter dentro do curso, do que não vai, da estruturação do curso, de como eu vou fazer com a plataforma. Tem tantas coisas fora da criação, e às vezes eu tô trabalhando tanto com essas coisas que eu falo, meu Deus do céu, eu só queria fazer macramê. Mas assim, eu ainda falo assim, hoje eu vou fazer macramê, não importa o quê, porque eu preciso disso, né? Então assim, é isso, às vezes a gente tá tão envolvido com outras coisas, e são coisas que nem sempre são legais de fazer, né? Mas são necessárias para o nosso crescimento, principalmente para quem quer empreender, para quem quer vender, para quem quer trabalhar com isso, né? Se você não tá fazendo por hobby, maravilhoso, que delícia, é bom. Eu comecei achando que eu ia ganhar dinheiro com isso, mas que era um hobby, que eu queria uma coisa que vinculasse as duas coisas juntas, que era ganhar dinheiro e desestressar. Mas meu foco estava muito em desestressar, né? E claro, quando o dinheiro começa a entrar, é uma delícia. Mas tem muita coisa que a gente tem que fazer que a gente não gosta e que é necessário, né? Então, assim, se alguém falar assim pra você, faz vezes tanto que vai dar certo a contabilização. Não vai. Por quê? Porque vocês sabem que eu sei que não vai. Porque eu já fiz. Quando eu comecei, eu também ouvi conselhos de pessoas que falavam pra mim, se você fizer vezes 5, vezes 7, vezes 10, vai dar certo. Você pode usar acordão. Não dá, sabe por quê? Ou porque sobra muito, ou porque quando você vai fazer uma peça grande, falta muito. Então, assim, tem coisas que a gente não tem como fugir do caminho, sabe? E eu falo de coração aberto, assim, porque eu já vivi isso e ainda vivo. Tem muita coisa que eu ainda vivo que eu não tenho vontade de fazer e tenho que fazer. Ela não sabe colocar preço. Olha, se tiver 2 perguntas que aparecem com muita frequência aqui são essas. Que é quanto de cordão utilizar e como precificar. E, gente, essas são respostas, assim, muito, muito pessoais, né? Então eu posso até te explanar um pouquinho aqui sobre isso, mas, assim, é você quem vai acabar definindo o seu preço, né? E por que é pessoal? E aí, antes de responder essa pergunta, eu queria te falar o seguinte, porque eu empreendo, né? Eu sei fazer os cálculos de contabilização, eu tive uma consultoria de negócios há pouco tempo, né? Vamos pensar em uns 3 anos atrás, faz 4 anos e meio que eu trabalho com macramê. Então, assim, eu não sou nenhuma expert nesse assunto, tá? Eu não sou, minha especialidade não é finanças, e sim macramê, né? E aí, do que eu falo aqui é da minha experiência de vida dentro desse processo, no campo de batalha, né? Fazendo e vendendo macramê. A primeira coisa que você tem que prestar atenção é nunca compare o seu preço com o preço de outra pessoa. Calma, eu vou explicar. Mentira, eu falei errado. Nunca leve como base o preço de uma outra pessoa para você precificar a sua peça. Por quê? Porque dentro da precificação existem muitas variáveis que vão alterar e vão se diferenciar conforme cada tipo de pessoa, né? Então, o primeiro ponto que eu tenho que te falar é o seguinte, existe uma liberdade de mercado que a gente chama, que eu posso pôr o preço que eu quiser. Então, se eu quiser cobrar R$100 num chaveiro, eu posso. E se eu quiser cobrar R$40, R$30 no chaveiro, eu também posso, né? Vendas tem isso de fascinante. E o que difere eu cobrar os R$100 num chaveiro ou eu cobrar os R$30 num chaveiro, R$40 num chaveiro? É a possibilidade, a capacidade de sustentar aquele preço diante ao valor do produto do meu trabalho. Então, quando eu falo assim, o valor, eu não tô falando de preço, eu tô falando de valorização do trabalho, né? Então, por exemplo, por que a Vitor Hugo vende bolsas caríssimas e a loja da esquina vende uma bolsa por um preço mais barato, né? Porque o Vitor Hugo tem valor na marca, uma valorização da marca, né? Então, você precisa oferecer uma real razão para que aquela pessoa compre aquele produto com aquele preço, naquele valor, que ela faça aquele investimento naquele preço que está sendo cobrado. E aí, isso, gente, é só o ponto de partida, né? Por exemplo, quanto você usou de material, quanto você gastou para ir no fornecedor buscar esse material, então quanto você gastou de frete para esse material chegar para você, quanto você gasta por mês durante o processo de produção, luzes acesas, locação de local, se você não tiver um
um lugar para trabalhar. Mesmo que você não que você tenha um lugar para trabalhar, é o ambiente da sua casa que você está usando a internet, você está usando luz, você está usando telefone, sei lá, né? O que mais? Enfim, você serve café para o cliente que vem na sua casa, sei lá, tô aqui viajando, né? Porque hoje em dia não tem nem mais isso. Mas tudo isso deveria ser contabilizado dentro desse processo. Quanto você recebe por mês? Quanto você recebe? O quanto esse que você recebe cobre os seus gastos e o quanto sobra, se sobra. Qual é o valor do seu trabalho? E aí valor eu falo de novo, né? De valorização do seu negócio. Né? Você está começando agora ou você já trabalha há muito tempo com o mesmo tipo de projeto e você já tem as pessoas já te reconhecem como autoridade naquele assunto e você consegue valorizar melhor o seu projeto. Né? Então isso tudo precisa ser levado em consideração. Gente, se vocês falam assim, mas por onde eu começo? Começa com essas informações, né? Analisando, levanta todas essas informações. Levantando todas essas informações, vocês já conseguem ter uma noção. Isso é o primeiro passo. Começar a levantar essas informações. Qual é o tamanho da sua demanda? Tem muito pedido? Não tem muito pedido? Tem fila de espera? Não tem fila de espera? O quanto você é conhecido dentro da sua região, ou então por fazer esse trabalho que você faz? A concorrência, outras pessoas que fazem esse mesmo trabalho que você. E aí, o que é a concorrência? Não adianta você pegar a Priscila, que está 4 anos e meio trabalhando com macramê, como concorrência. Você tem que pegar alguém que trabalha o mesmo tempo que você, que tem o mesmo foco nos mesmos clientes que você tem. Mesmo que você trabalhe online, e aí, claro, quando a gente fala de trabalhar online, a concorrência aumenta, procure pessoas que tenham o mesmo tipo de trabalho que o seu, que estejam mais ou menos o mesmo tempo no mercado, né, para você analisar essa concorrência. E o que é analisar a concorrência? Sim, é saber quanto essa pessoa cobra, quais tipos de materiais ela usa, como ela vende, né? Você pode até modelar, né? Não copiar, modelar, né? Usar, a fulana fez desse jeito, nossa, acho que eu posso trazer isso pro meu lado pessoal e mudar isso daqui aqui e fazer desse jeito, né? Então, não tô falando de peças, tô falando de venda, tô falando de da precificação em si, tá? Que mais? Acho que assim, esses são pontos que você precisa começar a levantar. E aí, uma vez que você começa a levantar esses dados, eles são só o ponto de partida. E aí, essa formação de preço de venda, eu faço a formação de preço de venda por markup, que é um tipo de cálculo, digamos assim, né? E claro, gente, mesmo tendo esse cálculo, eu preciso levar em consideração tudo isso que eu acabei de falar pra você, que às vezes não tá no preço. Por exemplo, o valor do meu trabalho, ele não tá no preço do meu produto, né? A minha autoridade, ela não tá no preço do meu produto. Ele não tá no preço, mas ele tá no valor. Não sei se eu tô sendo clara, se eu não tiver, vocês me contam. Então, tudo que a gente não enxerga, que é intangível, né? Então, que é a minha hora trabalhada, o quanto eu sou conhecida dentro do mercado, como eu me diferencio dos meus concorrentes, a minha criatividade, tudo isso são coisas intangíveis, né? Que a gente não consegue visualizar fisicamente, né? E aí, se a gente não consegue ter essa visualização, eles também precisam ser calculados e estão dentro do valor, da valorização do seu negócio, que também devem ser inclusos na sua precificação, né? Então, vamos lá, o markup, normalmente a gente trabalha com despesas fixas, despesas variáveis e uma margem de lucro estimada, tá? Então, esse é um ponto de partida, tá? E aí, o que você faz quando você levantar todos esses custos aí? Você pode fazer a somatória dessas contas, anotar todas as entradas e as saídas, fazer a somatória disso tudo, definir a margem de lucro, tá? Porque você precisa definir a margem de lucro, quanto você precisa cobrar um produto para você conseguir começar a lucrar com ele. E aí, gente, entra um monte de outras coisas, que é a exclusividade, a embalagem, que era o que eu tava falando aqui agora para vocês, a diferenciação do seu trabalho, a inovação, a criatividade, o tipo de cliente que você quer ter, o que você tem, a localização que você tá. Acho que são pontos que você precisa levar em consideração. E aí, e por que eu falo que a precificação é super pessoal? Porque todas essas questões que eu falei pra você levantar, elas são pessoais, né? As contas de casa, né, do meu negócio, elas são diferentes da sua, né? A minha criatividade é diferente da sua, a minha inovação é diferente da sua, a minha embalagem é diferente da sua, a minha exclusividade é diferente da sua, e por isso que a precificação é algo tão pessoal. Barbantes não são calculados com milímetros, nunca. Tá? Eles são sempre calculados com quantidade de fios. Provavelmente deve ter a quantidade de fios.
Se não tiver, você pode contatar o fabricante que ele vai te dar, tá? Eu acho, assim, muito no achismo. Não existe axiologia, né? Mas, assim, muito no achismo, se eu não me engano, são 6 fios de cada cordão no fio macramê. E aí, se a gente tá falando que são 6 fios, 6 com 6, 12, são 18 fios no total, mais ou menos. O que eu acho de vendas de macramê em feiras? Eu acho que se tiver funcionando, se tiver aberto, eu acho uma ótima possibilidade. E aí, dentro das feiras, você tem 2 opções. Ou fazer uma quantidade de produtos para venda lá de uma vez só, ou fazer uma quantidade de produtos para exposição e pegar encomendas para depois entregar esses produtos para os clientes, né? Por exemplo, nesse modelo aqui você pode falar para cliente, olha, nesse modelo eu posso fazer na cor que você desejar, do tamanho que você desejar, na medida que você desejar, tal. Ah, então eu quero um maior, tudo. Daí você já pega uma porcentagem do pagamento ali, já leva o endereço, faz o cadastro do cliente tudo certinho, né? E aí você consegue produzir para aquela cliente específica. Então tem essas 2 opções em relação à feira. Eu não, para não falar nunca, eu fiz uma feira uma vez só, mas eu não acho que uma vez só de feira tenha sido uma boa experiência, assim, né, pra eu falar, eu fiz feira, então eu jogo muito limpo com vocês aqui, né, vocês sabem que há 4 anos e meio eu trabalho com macramê e vendo macramê, já fiz uma única feira, mas serviu de experiência, mas não acho que seja uma experiência concreta pra eu falar pra vocês dá certo ou não dá certo, enfim. Mas eu tenho muitos alunos, eu uso muito o exemplo deles, porque eu aprendo muito com eles, que fazem feira e que vendem muito bem em feiras. Assim, inclusive eu tenho uma aluna que começou, gente, ela tira 350, 400 reais por semana só na feira, um dia na semana, sem contar os projetos que ela pega. Pensa, ela tira entre 350 e 400 reais por dia, né? Então, digamos que ela faz feira 2 vezes na semana, eu não me lembro agora, se não me engano, são 2 vezes na semana. Ela tira durante a feira 800 reais mais ou menos, e ainda ela pega pedidos de fora, de encomenda para entregar durante a semana, naqueles dias que ela não faz a feira. Então, assim, gente, eu tenho clientes que têm bons resultados com feiras. Muitas vezes, no meio da onde nós convivemos, a gente não consegue calcular tudo isso dentro do preço. É uma escolha, tá? É uma escolha. Se você calcular tudo que você precisa dentro do preço e você cobrar algo mais barato, pode acreditar que você não está lucrando com o seu negócio. Pode acreditar que esse negócio não está sendo rentável, né? E aí, gente, é claro que é muito gostoso fazer o que a gente ama. Que é muito gostoso a gente vender o que a gente ama. Mas a gente precisa também valorizar a nossa arte, né? Se você não consegue vender local ao preço que você precisa para conseguir lucro e para conseguir uma renda, começa a vender online. E online tem público para tudo, né? O que não dá é para você pagar para trabalhar, porque você ama muito fazer macramê, né? Eu também amo muito fazer macramê. Só que eu vivo disso, né? Eu não posso vender mais barato porque eu amo trabalhar com macramê, porque eu preciso viver, porque é o meu trabalho, né? Então, quando a gente fala sobre que às vezes a gente não consegue cobrar esse preço no lugar que a gente tá, a gente tem que pensar de que forma a gente pode crescer e ampliar o nosso negócio. E eu não tô falando que é fácil, não é, mas a gente precisa começar a analisar esses pontos. De que forma que eu posso crescer o meu negócio e valorizar o meu negócio a ponto de que eu consiga vender os produtos tendo lucro, né? Sem ter sem pagar para trabalhar, né? Então é um ponto muito importante. Outra coisa que já entra junto com esse assunto é a questão que a Margá falou assim, ó, eu não entendo como que funciona essa questão do cliente, né? O cliente é você quem define quem vai ser seu cliente. É você quem define quem vai ser ele. Vai ser mulheres, vão ser homens, vão ser... essas pessoas gostam do quê? Né? Do que elas preferem? Quais são os problemas que eles têm que você poderia resolver? É você quem decide tudo isso. Todas as vezes que você fala sobre as horas trabalhadas, eu tenho vontade de chorar. Eu peguei um conjunto de suplá para fazer de barbante de sisal, trançado, e me arrependi porque demora muito tempo para trançar. Então, gente, tem isso, tá? Ninguém vai começar o negócio precificando corretamente. Principalmente de peças que a gente nunca fez. A gente não começa precificando, eu precifiquei certinho, que beleza. Não. A gente vai com a cara e com a coragem. Vou colocar esse preço aqui, fiz as contas.
dentro das minhas contas, a partir daqui eu tô lucrando, tá tudo bem, eu vou, porque às vezes essa insegurança tá muito mais na gente do que no outro. Isso acontece com as minhas alunas. Elas falam assim, nossa, eu fiz as contas, achei que tava muito caro, quando eu fui cobrar pro cliente, o cliente fechou, né? Então tá bom, então você achou que tá caro, mas vai lá e oferece, é esse preço. Daqui pra baixo eu vou tá perdendo dinheiro, né? Ah, o cliente não fechou? Tudo bem, uma hora alguém vai fechar. Ah, o cliente fechou, e agora? Agora eu vou fazer. Quando você faz, você consegue, na hora que você coloca em prática, você consegue entender se aquele preço que você cobrou foi muito ou foi pouco. E aí, pra próxima vez, você já sabe, opa, peraí. Já aconteceu comigo também. Quando eu comecei a prestar atenção nesses detalhes, eu percebi que eu já cheguei a cobrar muito barato por projetos que demoraram muito, foram muito trabalhosos. E já cheguei a cobrar caro para um projeto que eu achei que ia ser super trabalhoso e foi super rápido, né? Então, acontece, o que a gente pode, o que a gente precisa fazer é encarar, assumir, caminhar, né? Não pode ficar parado, a gente não pode se estagnar porque a gente não sabe qual preço cobrar. A gente tem que fazer esses cálculos, entender mais ou menos qual que é a média que eu vou cobrar a partir de agora, para que eu não perca dinheiro, e ir, e cobrar, e é na experiência, na vivência que a gente vai aprendendo. Isso também aconteceu comigo. Eu não cheguei aqui, pô, tô sabendo cobrar, lá. Não, né? Então, isso acontece com todos nós, né? O que a gente precisa é continuar caminhando independente das dificuldades que a gente tiver, e mesmo que seja essa da precificação. O pior é que a família sempre acha que viver de macramê não é o caminho certo e não dá apoio. Mas por que eles estão achando isso? Porque eu vivi isso. Mas a realidade é que eu vou falar, vou dar o meu exemplo. Eu começava tudo que eu começava de novo eu não terminava. Não tô falando de trabalho não, porque trabalho eu sempre trabalho desde os 15 anos de idade. Mas assim, coisas pra mim, tudo que eu queria de novo eu começava e não finalizava, começava e não finalizava. Quando eu falei pro meu marido, ó, vou fazer aqui macramê, ele falou, tá bom, faz aí. Quero ver até onde vai. Ele não falou, mas pensou provavelmente. E aí, gente, eu também falei assim, ele me apoiou 100%. Não, ele falou, olha, tudo bem você fazer macramê. Só que assim, você precisa, eu entendo que você precisa fazer macramê, entendo que você precisa desestressar, mas o dinheiro precisa entrar. E, gente, ninguém começa trabalhando com macramê ganhando rios de dinheiro. É uma mentira falar que 2, 3 meses você já tá ganhando muito com macramê. É um processo, tudo, não é só com macramê, com qualquer área. Se você for trabalhar como recepcionista que você tem aqui, ninguém começa como recepcionista ganhando rios de dinheiro. Você vai começar como recepcionista, ganhando lá um valor mais baixo, e aí você vai entendendo o processo. Ah, entendi aqui, vou começar a buscar um estudo, vou estudar para ser recepcionista de executivo. Ah, já estudei, agora eu consigo ter conhecimento e prática para fazer uma recepção de um executivo, aí eu começo a ganhar mais, e aí essa recepção me leva para uma gerência, sei lá. Então, assim, tudo na vida é assim, né, e não é diferente com o macramê. Então, no meu caso, quando meu marido, ele não falou que ele não me apoiava, mas eu senti dentro, assim, que não era a melhor coisa, que ele achava que não era a melhor opção para mim. Mas ele tinha uma razão pra achar isso, no meu caso, tá? Eu tô falando de mim, né? E ele tinha uma razão pra achar isso, porque tudo que eu começava não terminava. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o valor que a gente dá na gente é o valor que o outro dá na gente, né? Então, se a gente começar a valorizar o nosso negócio e fazer por onde, não tem quem fale. Vocês acham que eu também não ouvi que eu era louca de largar um emprego pra fazer artesanato? Eu ouvi isso. Eu vi gente rir na minha cara, de que eu sonhava em ter o que eu tenho hoje. Até me emociona de falar, porque eu sonhava em ter o que eu tenho hoje, e lá na frente teve gente que riu da minha cara, falou, jamais você vai conseguir isso com artesanato. Então, gente, uma coisa é a gente querer, outra coisa é a gente fazer, né? Eu queria estar aqui hoje, mas eu fiz por onde? Eu estudei, eu batalho ainda diariamente. Eu falo pra vocês que eu trabalhava quando o Júlio tava na escola, e depois à noite, quando ele ia, né, deitar, eu trabalhava também. Então, passei muitas madrugadas trabalhando quando eu comecei a fazer macramê, porque era algo que eu precisava acreditar que ia dar certo, porque eu não queria fazer mais do que eu fazia antigamente. E não é fácil, nada na vida vem fácil, nada. Só que a gente tem que fazer por onde. A gente tem que fazer acontecer. Eu já cheguei a ficar um mês inteiro quando eu comecei sem vender. O que eu fiz no mês seguinte? Eu comecei a fazer um monte de contato, porque eu falei, eu preciso que isso dê certo, né? Então, e aí eu falo da minha vivência. E aí eu quero explicar uma coisa pra vocês, gente. Quando a gente tem resultados, os resultados falam por si. Você acha que aquelas pessoas que falaram pra mim lá na frente que não ia dar certo, que eu não precisava pensar em abrir empresa porque eu só tava fazendo artesanato, que
que riram da minha cara. Você acha que essas pessoas hoje olham pra mim e falam assim, ah, realmente eu não acreditei em você? Não. Elas falam, ah, sempre achei que fosse dar certo. Por quê? Porque é isso que o resultado traz. Quando a gente tem resultado, quando a gente consegue fazer o que a gente designou, a gente, vou usar a palavra, a gente cala a boca dos outros. Porque as pessoas não têm o que falar. Que elas acham que elas não apoiam, acham que eu só tô fazendo artesanato, acham que artesanato não dá resultado, acham que artesanato não dá dinheiro. Começa por nós. Mas é porque eu vivi isso. E assim, eu não tô falando que é fácil, eu tô falando que é possível. E eu vejo isso com as minhas alunas hoje também, gente. Então, assim, não é possível só pra mim. Eu vejo o crescimento dos meus alunos. Eu tenho uma aluna que tem 3 empregos, e ainda faz macramê. E consegue tirar R$2.000 de macramê por mês com 3 empregos. Você imagina se ela trabalhasse só com macramê? Enfim, gente, é isso. Às vezes eu falo demais, né? Há muito tempo nessa tentativa, então tenta olhar e abrir os seus olhos, né, para conseguir entender o que você pode fazer de diferente que você tem feito até hoje. Porque às vezes, gente, a gente acha que é o outro, a questão está no país, a questão está na crise, a questão está na pandemia, a questão está... A gente sempre tá achando que é o outro, mas às vezes é a gente. E eu falo por mim, tá? Porque às vezes tá com a gente esse problema. Vocês acham que lá na frente, quando eu resolvi, eu entendi dentro do momento, chegou um momento que eu entendi que eu não ia mais conseguir crescer meu negócio. Nossa, eu não sei lidar com finanças, eu não sei gerenciar o meu negócio, eu não sei... Quando eu entendi isso, que eu fui atrás de me especializar em outros assuntos, né, que eu fiz que eu investi dentro dessa consultoria de negócios, que eu aprendi a precificar os meus produtos, que eu aprendi a parte de finanças, que eu abri a minha empresa. A partir do momento que eu entendi que eu também precisava de ajuda, eu fui pedir essa ajuda, eu fui investir nisso. Então, assim, eu não tô falando para que você fique persistindo em algo que você realmente acha que não dá certo, porque também tem isso. Tem um momento que a gente fala, olha, a partir daqui não vai mais dar certo e tudo bem, né? Agora a gente tem que entender o que de fato não tá dando certo. Será que esse problema também não tá comigo? Será que eu tenho feito coisas diferentes do que eu faço há anos, né? Será que eu tenho investido em mim? Será que eu tenho tentado vender de formas diferenciadas? Será que eu tenho tentado entrar em lojas online para vender? Será que o que em mim pode ser melhorado? Né? O que está ao meu alcance para que eu consiga melhorar o meu processo de trabalho? Um grande beijo. Amo vocês. Até.